O voo humano é uma coisa muito louca, um paradoxo total, não é mesmo? De um lado, a gente tem uma engenharia quase brutal, feita exclusivamente para garantir a nossa sobrevivência contra as forças mais agressivas da natureza. Do outro, a gente encontra um luxo extremo, super silencioso, pensado nos mínimos detalhes. É de explodir a cabeça pensar que a mesmíssima genialidade humana que nos lança para o vácuo congelante do espaço sideral também é capaz de criar verdadeiros palácios voadores cortando a nossa atmosfera. Nossa jornada hoje está dividida em 4 partes bem diretas. Primeiro, a evolução dos foguetes. Depois, construindo o foguete espacial. A terceira parte é o design de jatos executivos. E, por fim, a montagem e os testes finais. Beleza, vamos direto ao ponto. 20. Pensem bem nesse número. Cada vez que um único foguete espacial moderno decola, a força que ele gera é a mesma de 20 aviões comerciais acelerando no máximo, ao mesmo tempo. É uma quantidade de energia literalmente quase incompreensível para a gente, mas que é totalmente canalizada e controlada por pura precisão matemática. Começando então com a parte 1, a evolução dos foguetes. Bom, a evolução na engenharia aeroespacial é meio assustadora de tão rápida. Lá nos anos 20, Robert Goddard conseguiu fazer um voo de apenas alguns segundinhos com combustível líquido. Aí, claro, vieram aquelas missões lunares gigantescas dos anos 60, os ônibus espaciais inesquecíveis dos anos 80, até a gente chegar em 2015. E foi aí que rolou o primeiro pouso de sucesso de um propulsor, uma verdadeira quebra de paradigma. Aquilo que antes era literalmente lixo espacial de bilhões de dólares sendo descartado, agora volta para a Terra. E isso mudou de vez a economia de como a gente acessa o espaço. Isso nos leva à parte 2, construindo o foguete espacial. Montar essas máquinas é uma batalha constante. É preciso criar estruturas capazes de suportar vibrações violentas e mudanças de temperatura absurdas. Então, a escolha dos materiais é tipo uma obsessão para os engenheiros, sabe? O foco é equilibrar leveza com força bruta. O alumínio forma ali o esqueleto principal, enquanto o aço inoxidável é o rei dos veículos reutilizáveis, porque aguenta muita pancada de quente e frio. E a escala disso tudo é surreal. A gente está falando de peças com só 1 centímetro de espessura, mas com 10 metros de diâmetro. Uma rachadura microscópica que seja já significa um desastre total. Então a inspeção por raio-x é simplesmente implacável. Mas o que vai dentro desse esqueleto todo? Basicamente, as maiores garrafas térmicas do mundo. É isso mesmo. Os tanques guardam líquidos criogênicos tão, mas tão gelados, que congelariam o ar em volta. Tudo isso enquanto a parte de fora do foguete está vibrando feito um furacão categoria 5 na hora do lançamento. É um malabarismo térmico insano. Agora, para gerar aquele empuxo absurdo que a gente comentou, existem 2 caminhos principais. De um lado, os motores a combustível líquido. São máquinas incríveis que usam superligas feitas em impressoras 3D e turbobombas girando milhares de vezes por minuto. Do outro lado, os motores a combustível sólido, que usam uma espécie de pasta que precisa ficar mais de 24 horas secando, curando. E por que tanto tempo? Porque se ficar uma única bolha de ar minúscula nessa pasta, a queima vai para o lado errado, explode tudo e a missão já era. Mas o que é realmente genial nessa história toda é o funcionamento do motor criogênico. O negócio é o seguinte, a combustão lá dentro chega a um inferno de 3.000 graus Celsius. Qualquer metal derreteria na hora. E qual foi a solução da engenharia? O próprio combustível. O hidrogênio líquido, que está a menos 253 graus, circula por canais nas paredes do motor e absorve todo esse calor antes de ser queimado. Ou seja, o problema literalmente resolve a si mesmo. É de uma elegância técnica maravilhosa. Na hora de juntar tudo isso, a gente viu o tamanho do desafio. Peças do mundo todo se encontram em ambientes super controlados, as chamadas salas limpas. Primeiro, o bicho é montado deitado. Depois, entram guindastes de 600 toneladas só para colocar o foguete de pé. Aí instalam os escudos térmicos e os dispositivos explosivos que separam as partes no espaço. O resultado final? Uma máquina colossal capaz de jogar 100 toneladas lá na órbita da Terra. Imagina pegar uma frota inteira de caminhões e atirar para o espaço. É mais ou menos isso. Mudando um pouquinho de ares, vamos para a parte 3, design de jatos executivos. Saindo daquela brutalidade toda do espaço, vamos descer de volta para a nossa atmosfera. E aqui o grande lance do design é unir extremos. A ideia é fazer a aeronave rasgar os céus a 1.100 km por hora, cruzando o planeta sem parar.
Mas a parte mais curiosa é que, enquanto a máquina briga com a física do lado de fora, do lado de dentro, a galera tá lá, tranquilamente escolhendo um vinho numa adega climatizada, no meio de uma reunião super silenciosa, parecendo que estão na sala de casa. Isso ilustra perfeitamente como essa galera corre atrás de materiais no mundo inteiro. A fibra de carbono, que muitas vezes vem lá do Japão, ajuda a cortar o peso pela metade, criando asas que são super leves, mas praticamente inquebráveis. Já o titânio, que costuma vir da Austrália ou da Rússia, fica encarregado das partes que mais sofrem pressão. Ele garante que o avião simplesmente não dobre e nem se parta no meio de um voo entre continentes. Mas olha, o contraste na cabine é surreal. A gente não vê um parafuso sequer, nenhum pedaço de metal frio. O que se vê é trabalho de artesão. Muitas vezes, gente que trabalha com iate de luxo, costurando à mão couros italianos lindíssimos, dando polimento em madeira africana. E o isolamento acústico deixa tudo com o silêncio de uma biblioteca, mesmo voando altíssimo. Ah, e tudo isso escondendo um mar de cabos que ligam telas OLED e um Wi-Fi absurdamente rápido. Tudo camuflado atrás de um acabamento impecável. Só que não dá para se enganar com todo esse silêncio e cor italiano, Jill. Bem ali atrás de você, os motores Rolls-Royce estão trabalhando a mais de 1000 graus Celsius. É basicamente uma fornalha enlouquecida empurrando esse palácio flutuante a 45 mil pés de altura. A violência do voo continua ali fora, firme e forte, só que ela foi totalmente domada e isolada para quem está lá dentro. O que nos traz para nossa última etapa: montagem e testes finais. Fazer tudo isso sair do papel é um pesadelo logístico. Pensem bem, é um quebra-cabeças com umas 30 mil peças. E o ponto crucial é o trabalho manual. Tem 40 quilômetros de cabos que a galera precisa passar e instalar com as próprias mãos. É a distância de uma maratona passada fio por fio para garantir que não vai rolar interferência, até porque os sistemas eletrônicos e de voo custam uns 25% de todo o valor do avião. É muita coisa em jogo. E claro, antes de entregar a chave de um brinquedo de 90 milhões de dólares para o dono, a perfeição não é um opcional. Eles pegam essa fuselagem e testam com níveis extremos de pressão ainda no chão. Eles ligam e desligam os sistemas dezenas de vezes e, por fim, cravam 100 horas de testes em voos bem severos. Não existe espaço para falha. A máquina precisa ser absolutamente impecável. Sabe, no fim das contas, a verdade é uma só. Seja olhando para um foguete cuspindo fogo para fora da Terra, ou para um jato executivo de luxo cortando os céus, a gente está vendo a mesma coisa. O triunfo absoluto da engenhosidade humana. É pegar pedra, minério, matemática crua e transformar isso na prova máxima de que a gente realmente domina a engenharia desse planeta. E isso tudo deixa a gente com um questionamento excelente na cabeça. Se hoje a gente já consegue fazer um arranha-céu voar para o espaço e voltar inteiro, e se já conseguimos criar uma sala de estar completamente silenciosa voando a 45 mil pés, quais são as próximas barreiras impossíveis que a engenharia vai simplesmente derrubar no século que vem? Vale a pena pensar nisso. Foi muito bom compartilhar esse papo com vocês e explorar essa engenharia fascinante. Até a próxima!